Deputados republicanos oficializaram, através de uma carta ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado, Marco Rubio, pedido de sanções contra autoridades brasileiras. No documento, os parlamentares afirmam que o judiciário do Brasil se tornou uma arma para esmagar a oposição. Eles alegam ainda que o indiciamento de Jair Bolsonaro seria uma tentativa de afastar o candidato da eleição presidencial do ano que vem, comparando, inclusive, a situação do ex-presidente à de Donald Trump. Além da cassação do visto, os republicanos também pediram o bloqueio de bens de integrantes do judiciário. Logo após o pedido, o governo dos Estados Unidos anunciou que a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é a primeira autoridade a perder o visto. Rubio afirmou que a sua condenação por corrupção justifica o ato. A decisão também afeta o ex-ministro do Planejamento argentino, Júlio Miguel Devido, e, segundo a imprensa argentina, os dois filhos de Kirchner. Quero começar essa rodada com ele, que chega na reta final do Tá na Roda para não deixar a peteca cair e botar fogo nessa nossa discussão. Leandro Ferreira, bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Que prazer estar aqui, Koba. Você sabe que eu cheguei um pouquinho antes, né? Que eu cheguei só agora para a reta final, mas estava aqui atentamente acompanhando a entrevista com o professor Jacob e as discussões de vocês. E acho que até era melhor que o Durso estivesse aqui para falar das questões jurídicas, como falou. Mas é um prazer estar aqui com você, com os colegas do Tá na Roda, né? E claro que essa é uma discussão que a gente vai ver se desdobrar por muitos meses ainda, eu acho, né? Porque, afinal de contas, o Eduardo Bolsonaro acabou indo para os Estados Unidos para atuar como adido dessa questão, embaixador número 1 do bolsonarismo nos Estados Unidos, para promover justamente esse tipo de coisa. Tem muitos falado durante a semana sobre como o papel dele lá vai ser justamente de articular coisas como essa de cartas de deputados, né? Acho que tem certamente chance de prosperar, viu, Koba? Lá junto ao governo dos Estados Unidos, essa possibilidade. O que seria prosperar? O Donald Trump dá prosseguimento para esse tipo de pedido feito por intermédio de deputados tão conservadores como esses que o Eduardo Bolsonaro tem capacidade de acionar. E tudo bem, né? Isso pode, lá nos Estados Unidos, também ser objeto de questionamento judicial quando for necessário, né? Agora, tem uma diferença, né? Que no caso dessa notícia, a ex-presidente Cristina Kirchner, seu ex-ministro, eu não sei qual é o papel dos filhos no caso concreto, mas tem uma diferença que essas são ex-autoridades, né? Não dá para comparar o que o governo dos Estados Unidos tomou como decisão para essas pessoas em relação ao que pode tomar para, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal, que são autoridades, né? No jargão dos Estados Unidos é o sitting authorities, que é as autoridades que estão no cargo, né? E os Estados Unidos, além de tudo, ainda tem uma série de complicadores para esse tipo de situação, porque, por exemplo, já falei outras vezes aqui na Jovem Pan, se a pessoa vai falar na ONU, por exemplo, se ela é convidada para participar de um debate na ONU, ela tem imunidade parlamentar e ela tem o direito de ir aos Estados Unidos mesmo sem visto. Não era por acaso que o Fidel Castro ia lá, né? O Saddam Hussein, se quisesse, podia ir lá falar na ONU, né? Porque tem toda uma imunidade diplomática daquele território, que uma sitting authority, uma autoridade no cargo, tem o direito de fazer uso, independentemente de ter visto. Mas aí chefe de Estado, né? Depende, Koba. Se você tem imunidade diplomática, é diferente, né? Se você está indo para representar o seu país numa atividade que é protegida pela imunidade diplomática da ONU, isso não implica em ter que ter o visto, né? E aí, Jason, como é que você vê? Pro Leandro, não há precedente, não se aplica. O que aconteceu na Argentina, outra coisa, com os argentinos, né, lá nos Estados Unidos. Isso não significa nada para as denúncias que são feitas lá pelo Eduardo Bolsonaro, por esses parlamentares que endossam as suas críticas. E aí? Ele tem razão dizendo que sitting authorities têm um privilégio, digamos assim, mas sitting authorities não tem privilégio, por exemplo, para ir a eventos do LIDE ou coisa parecida. Muda bem a situação. Ou seja, eles teriam condições de reentrada nos Estados Unidos em condições muito especiais. E aqueles privilégios que eles têm nesse momento, de terem imóveis, de terem suas casas, de terem eventos vultosos, que são bastante generosos lá nos Estados Unidos, isso daí para eles se encerra. E em alguns países que têm acordos diplomáticos com os Estados Unidos também se encerra, isso gera um complicador. Óbvio, o caso da Kirchner é mais simples, ela foi condenada,
Existem questões que até questões relacionadas aos títulos argentinos conectados aos vouchers lá fora, de como foi lidado a dívida argentina, também isso pegou. Agora, se isso vai se transferir para o Brasil através, por exemplo, de sanções aos membros do STF, eu não sei. Seria assim, sem julgamento moral ou de espectro político, seria no mínimo divertido. Fala, Jess Peixoto, quero também a sua opinião. Então, eu acho bem possível, porque eu acho que o governo Trump e a base dele operam numa lógica de que mais é mais mesmo. E eles têm problemas grandes em relação ao momento que o Brasil vive. E vamos ser sinceros, Eduardo Bolsonaro foi aclamado por Donald Trump em um discurso, né? De uma conferência conservadora em que ele ressaltou pessoas como a própria esposa e Eduardo Bolsonaro. Steve Bannon, que é um dos mentores aí da direita global, que é um aliado de longa data de Donald Trump, muitos apontam como a mente por trás ali de determinadas narrativas da primeira campanha, já diz que o Eduardo Bolsonaro e sua família estão sendo perseguidos dentro do Brasil e já até aventou o Eduardo Bolsonaro, presidente do Brasil, e é uma voz que Trump pode escutar. Elon Musk teve um problema direto com o ministro Alexandre de Moraes, em que ele forneceu vários memes ali do ministro e críticas muito duras nas redes sociais, e é uma das vozes, se não a voz que Donald Trump mais escuta. Então, quando a gente vê toda essa configuração, a chance de passaportes, vistos, a chance da possibilidade de entrar nos Estados Unidos, a chance de risco patrimonial que está nos Estados Unidos ser um problema para determinadas figuras, acontece. Eu acho isso mais improvável ao presidente Lula, tem gente que aventa essa hipótese, do que aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A grande questão é que isso vem com risco diplomático, sim. Isso não é uma coisa que a diplomacia vai ver com bons olhos. Tal como não viu o cientista francês que foi barrado recentemente esta semana num aeroporto por conta de determinadas críticas que fazia a Donald Trump. Tal como não viu a questão do green card ali, do marido de uma estadunidense que foi cassado por uma possível ligação ou defesa de direitos dos quais o Marco Rubio e a campanha hoje dentro dos Estados Unidos discordam. Ele foi aventado até como um apoiador do Hamas, mas não se há um indício de apoiador do Hamas. Há críticas duras dele a Israel. Então, assim, nós estamos vendo um momento em que um governo federal dos Estados Unidos está disposto a ir muito longe nas questões diplomáticas. Eu não acho que ele vai deixar de fazer porque a opinião pública internacional não vai gostar, ou porque ele vai ser criticado, ou porque alguns parlamentares dentro dos Estados Unidos vão falar mal dele, por assim dizer. Eles estão dispostos a ir muito além. A turma aqui já começou a levantar a mãozinha para contrapor a Jess Peixoto. Vamos lá, Josualdo e Leandro. Eu posso antes, Josualdo, só para fazer aqui botar um freio de arrumação, mas que eu saiba, não tem nenhum ministro do STF com patrimônio, que a gente falou aqui do caso da Cristina Kirchner, a Jess falou, o Jason falou, né? Ah, não, vai ter patrimônio bloqueado. Sim, vamos com calma, porque senão parece que a gente está prevendo que o patrimônio dos ministros do STF vai ser bloqueado. Não. Ninguém falou aqui que eles têm patrimônio. Quero aqui, também não conheço a declaração do imposto de renda de cada um deles. Aproveitando a notícia anterior, né, negócio da fake news. Não, exato, também, um pouco isso. Vamos lá, vamos colocar um ponto jurídico na situação. A gente cai na armadilha da Cristina, que talvez tenha, mas ninguém está falando aqui que os ministros do STF têm patrimônio nos Estados Unidos para ser bloqueado. Acho que vamos um pouquinho com calma. Não. A segunda Jess, essa é mais para você. Imagina só se a gente, por alguma razão, lá um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos entra em conflito com o Elon Musk ou com o Donald Trump. Seria correto o Brasil, por causa disso, barrar a entrada dele no país, impedir ele de ter visto? Eu acho que não, né? Então, tem chilique da comunidade internacional que precisa ser escutado independentemente do clima interno, e acho que isso depois, lá na frente, vai ser corrigido por quem vier no lugar do Trump. Eu acho que é uma posição muito mais simbólica e ideológica mesmo do Trump. E não é a primeira vez que ele faz isso. Vamos lembrar que vários membros, acho que 80 juízes do Tribunal Penal Internacional já tiveram medidas restritivas determinadas pelo governo do Trump, porque ousaram emitir uma ordem de prisão contra o Netanyahu e contra alguns agentes, investigando alguns agentes também dos Estados Unidos. Acho que também temos que comparar no seguinte: a Cristina Kirchner foi condenada por corrupção. Esse é o motivo determinante? E o Netanyahu, que enfrenta há anos processo de corrupção, o próprio Bannon, que já foi condenado por crimes de corrupção, de desvio de dinheiro de ONG lá nos Estados Unidos. A questão é eminentemente ideológica. E já começou um passo contra as autoridades brasileiras quando o Rubio,
que é exatamente do Trump, promove uma ação contra o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Não tardará que essas medidas sejam tomadas episodicamente. Imagino que primeiro momento contra o Alexandre de Moraes. Mas isso é tão somente simbólico, nada além disso. Eu quero saber do nosso Ricardo Rose, que tem informações privilegiadas sobre esta missão que anunciou o Eduardo Bolsonaro, de ficar lá nos Estados Unidos e parece, tem dedo dele aí nessas repercussões todas. Como é que você vê isso, Ricardo Rose? Acho que a ida do Eduardo para os Estados Unidos é exatamente cumprir esse papel de denunciar abusos que eventualmente aconteçam contra bolsonaristas, contra cidadãos comuns e até podemos pensar contra empresas americanas, que é o que está acontecendo. Primeiro, vale a pena a gente dizer o seguinte: deputados americanos solicitarem qualquer coisa que seja ao governo americano é legítimo, é válido, é do jogo político. Deputados soltarem moções de apoio, de repúdio ou qualquer coisa assim, é o que está acontecendo até o momento. Daí o governo americano, de fato, seguir com alguma sanção, suspendendo o visto de algum ministro, no caso específico aqui do ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, são outros 500, que eu acho que podem acontecer. Principalmente pelo fato de ministros do Supremo Tribunal Federal também terem embates com empresas norte-americanas, no caso do X ou no caso do Rumble. E aí já começa a mudar um pouco. Não é só a lógica de que está acontecendo uma perseguição política no Brasil e é um problema interno brasileiro. Não. Aí nós já passamos de um problema interno brasileiro no momento que há necessidade de ter informações de pessoas que estão nos Estados Unidos solicitadas por ministros do Supremo brasileiro a empresas norte-americanas. Já tivemos assessores de Trump que foram barrados aqui no aeroporto de São Paulo por horas e horas a fio. Não se sabe bem direito o motivo disso. Então há uma sensação de que sim, há uma perseguição. A ida de Eduardo lá reforça isso muito. Primeiro porque, como a Jess colocou muito bem aqui, ele tem um excelente relacionamento direto com Trump. Direto, estava na posse, estava na apuração dos votos, em jantares. Trump já externalizou o carinho e admiração que eventual ele tem por Bolsonaro e por Eduardo, que vem fazendo um papel de relações públicas da direita brasileira no mundo, não só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos mais contundentemente. Agora se licenciou oficialmente do seu cargo por 140 e poucos dias para se dedicar a essa ida e esse trabalho de denúncia do que o Eduardo entende, e muitos aqui no Brasil também entendem, como abuso do Supremo Tribunal Federal ou de alguns membros da Suprema Corte Brasileira contra alguns direitistas aqui no Brasil, e Eduardo entre eles. E aí, Eduardo? Só fazendo um ponto. Aqui, claro. Sabe o quanto eu acho que um ministro do Supremo Tribunal Federal está preocupado com isso? Zero. Sabe qual a relevância desse pra isso? Zero. Eu vi um meme na internet que era, não vão poder mais levar os filhos pra Disney. Meu amigo, tem Disney em Paris, tem Disney em Tóquio, nem isso é problema de verdade. Então, assim, eu acho que existe um quê simbólico que focar nisso como uma estratégia política de denúncia é tão importante e tão resolutivo quanto acreditar que ficar criticando os Estados Unidos vai gerar sanções econômicas para o Brasil em que a gente não vai produzir nada. Não é um fato. Tanto é que eu acho que as sanções, elas são um mecanismo muito mais duro, muito mais relevante. Nós vimos em relação à Colômbia, a briga do Trump ali com o país e como que isso surtiu efeito, do que se o visto está válido ou não, se pode entrar no país ou não. Porque eu não acho que, sinceramente, os ministros do Supremo vão ficar tão preocupados assim de não poderem ir aos Estados Unidos. Então é uma situação que me gera uma sensação de que o foco principal é tão mais narrativo que parece que o Trump está fazendo algo pela direita global, quando na verdade aquilo é chovendo molhado. Ô Leandro, agora eu quero saber, você concorda com o nosso querido Ricardo Rose que o Eduardo Bolsonaro está sendo perseguido e isso impôs a ele esta decisão de estar nos Estados Unidos? Porque eu acho que você discorda. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro... Vamos só contextualizar. O líder do PT, não sei se na Câmara ou no Congresso, pediu a apreensão do passaporte dele porque ele estaria atentando contra a soberania do Estado brasileiro. Esse pedido estava lá aguardando uma definição. E aí ele estava com receio de que esse pedido fosse aceito, de que ele fosse proibido de deixar o país, no dia em que ele fez o anúncio. Mas no mesmo dia, aí rapidamente resolveram. Não, a PGR na mesma manifestou hora. E o ministro relator foi tão rápido que nem parecia a justiça brasileira. E aí?
Foi uma coincidência ser no mesmo dia, né? Não é, sabe por quê? Porque tem uma coisa que se estuda em política pública que é, e que vale para o judiciário, que é a agenda, né? A coisa quando entra na agenda, quando a janela de oportunidade acontece, esse tipo de decisão acontece e a gente tem que entender como natural. Uma pena que não aconteceu antes, né? Porque deu oportunidade. Agora, tá no direito do deputado pedir, como tá no direito desses deputados republicanos de enviar o pedido também, similar, inclusive, né? Foi uma notícia crime, em razão direito. diplomática e tal. E quando foi decidido, também acho que foi decidido corretamente por não tomar o passaporte, né? Agora, eu posso concordar em algumas coisas com o Ricardo Rose e discordar de outras. Eu acho que ele trouxe um elemento aqui para a roda que é importantíssimo, né? Que tem a ver, que, assim, uma coisa é falar assim, é ideológico, é maluco, né? Dá uma nota de $100 na mão para ver se rasga, se é maluco, né? Isso tem a ver também com suspensão dos negócios do dólar alto do jeito que tá, né, Jason? Pois é. Não, eu não rasgo nem de R$2. Dá uma dúzia de ovos para ver se joga fora. Então, assim, eu acho que tem que trazer para a roda esse elemento econômico, né, que é o quanto o bloqueio, na verdade, tem a ver com a relação do funcionamento de empresas americanas. E natural, é do jogo, né? Eu só acho que esse pessoal vai entrar e também vai sair da história pela porta de trás e não pela frente.